uma conversa mais descontraída. Vamos falar um pouquinho da carta 13 do baralho da Maria Padilha. E também, se você tiver aí o baralho da Maria Mulambo, do Zé Pilintra, né, que seja desse sistema aqui, tá? Então a gente vai começar a falar melhor sobre essa carta. Eu tive muitos insights e também eu tive muitos feedbacks confirmados nesses últimos meses, tá? Então temos aqui informações novas sobre essa carta e novas no sentido de feedback confirmado, né? Com uma abertura de visão, expandindo um pouco daquilo que a gente fica muito restrito, né? Só falar de traição, traição, e não é bem assim, né? Porque aqui tem dois títulos, gente: traição e também desejos. Desejos. Então, são dois temas que a gente tem aqui nessa carta, né? Traições e desejos. É uma carta que tem vibrações carnais, que fala do desejo da carne, necessidades humanas, tá? E mesmo que seja situações onde ela vai abordar traição, não é exatamente somente a traição no relacionamento amoroso. Então, você que está começando a estudar esse baralho, eu sei que quando a gente olha para ele, né, no começo, a gente vê essa tacinha, a mão da mulher segurando a taça. Então, isso leva a gente a concluir, né, uma traição com mulher, rival. Traz muito essa informação por causa dessa mão feminina, essa tacinha aqui, a serpente. Mas existe mais informações contidas nessa carta e que eu quero falar hoje com vocês, tá? Eu tenho percebido, pessoal, que tem o outro baralho da Maria Padilha, não é esse da Eliane, né? Mas tem um outro baralho, outros baralhos, que eles não têm esse título aqui, desejos. Só tem escrito traições, tá? Então eu não vou falar desse baralho que só tá escrito traições, tá? Eu estou falando deste daqui, do baralho original da Eliane Artman, que vai abordar questões de traição e também de desejos, tá? Então, o que é que eu tenho estudado aqui, até fiz algumas anotações e eu tenho muita informação sobre essa carta. Inclusive, eu quero fazer eu quero fazer um PDF também, ainda essa semana, sobre esmiuçando todos esses símbolos, os elementos dessa carta, para que você tenha domínio dela na hora do jogo, tá? E vamos lá. Tipos de traição, né? Vamos falar a verdade, gente. Traição no tema amoroso não é só a traição física, né? O ato de trair o namorado, a namorada, enfim, né? E não é só o ato, mas também falar mal da companheira para a família, isso é um tipo de traição, né? Falar mal da namorada, falar mal do marido, tá? Isso também é um tipo de traição, né, gente? Então, pelo menos na minha visão, isso também se enquadra como tipo de traição. Então, às vezes, você abre o jogo para um tema amoroso e essa carta vem, mas não necessariamente falando que aconteceu um ato sexual, né, um ato de traição sexualmente falando, mas pode ser uma traição aqui, né, em pensamento, ou pode estar relacionado com maledicências, o parceiro falando mal, o parceiro não sendo verdadeiro, não sendo sincero, não abrindo jogo para a pessoa, né? Aquele casal assim que não tem cumplicidade, né? Então essa carta vem
mostrando essas situações também. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. Ai, gente, que delícia. Pensa num café gostoso. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado e quando ver essa carta, não falar, não imaginar que, nossa, tá acontecendo uma traição. Não. É necessário cautela. Cautela para interpretar essa carta, ok? Então eu até separei aqui algumas cartas aqui do lado para para mostrar aqui algumas situações para vocês. Vamos lá. Além de traição, gente, essa carta pode falar de remédio. Remédio, cura. Nossa, Luciana, da onde você está tirando isso? A própria autora do baralho, ela fala sobre isso, né? Sobre essa carta também traz essa mensagem, tá? Porque assim, gente, a serpente, a taça, a mão, é um símbolo que está metaforicamente falando de situações, tá? Então a taça sendo servida é uma metáfora. Metáfora do quê? Que algo está sendo servido. Não necessariamente é uma taça que estão te oferecendo. Mas, por exemplo, lá no teu trabalho, essa taça sendo servida pode ser uma proposta indecente sendo oferecida, uma proposta de corrupção dentro do trabalho sendo oferecida para você, uma propina sendo oferecida, tudo que mexe com o ego, com desejos da carne, tá? E a serpente também é um elemento que a gente precisa entender aqui dentro dessa carta, porque a serpente não vem falando só de traição, ela vem falando de desejos. E o que desejos tem a ver com a cura do corpo físico. Então vamos lá, feedback confirmado. A pessoa estava no hospital, tá? Primeira carta, poltrona, a pessoa estava internada no hospital, doente, tá? Doente. E aí, essa carta aqui no meio e essa daqui, tá? Então, feedback confirmado. O fulano vai se recuperar? Tá? Então, aqui mostra a pessoa quando estava internada, estava doente. Aqui no meio representa a cura da pessoa. A pessoa foi curada, foi tratada. E por quê? Porque veio logo em seguida a carta das surpresas, que é uma carta positiva, positiva, vibração positiva. Então ela vai falar só de coisas boas. Essa vai falar só de coisa boa, tá? Então, depois da taça, depois da cura, veio a melhora, ó. Tá, gente? Então, essa com essa, dentro de um tema sobre saúde, presta atenção. Para vocês não interpretarem mal aí o que eu tô falando. Dentro de um tema sobre saúde, gente, tá? Isso significa cura. Um tratamento que obteve uma resposta positiva. Uma pessoa que foi curada, um corpo que foi curado, tá? Então, serpente com a taça aqui fala, é um símbolo totalmente relacionado com a medicina. Com a medicina. É o símbolo da farmácia também, né? Se eu não me engano, quem é farmacêutico, quem trabalha aí desse ramo de farmácia, é o símbolo da medicina, da farmácia, tá? Então, sim, a taça também fala de cura física, tá? Mas, claro, quando o contexto for esse, quando esse for o contexto, quando eu tiver alguma pergunta relacionada à saúde e vier a taça, do lado de uma carta positiva, claro, você tem que observar, ela vai poder falar de cura. Mas também ela pode falar do quê? De intoxicação. Olha aqui. Intoxicação. Taça com a lâmpada vermelha, ó. Intoxicação, tá?
ou o remédio não vai dar efeito, o tratamento, né, não vai ter uma resposta esperada, tá? Então vocês precisam associar esses símbolos com os temas, né, gente? Não é só traição, não é só traição que a taça vai abordar. Não, gente. É muito mais profundo e muito mais amplo do que vocês imaginam, tá? E eu tenho, nesses últimos dias, observado vários canais de pessoas que utilizam esse baralho para fazer leituras intuitivas, coletivas, e eu percebo muito que a leitura ainda está muito superficial. Ainda está muito no superficial, gente. Então, e não estou julgando, não estou julgando. Eu também já fui iniciante desse baralho, já fui iniciante, e venho fazer um convite para vocês, maratonem meu canal, tem vários vídeos legais que vocês vão conseguir ampliar a visão de vocês para entender melhor esses símbolos aqui. Porque eles vão muito além. Dá a impressão que, nossa, lâmpada vermelha, perigo, dificuldade. As pessoas têm uma grande dificuldade de esmiuçar, de detalhar o que é essa dificuldade. Então a gente precisa sentar, pegar um caderno, uma caneta, olhar para a carta e relacionar ela com vários temas, com várias situações diferentes e ir relacionando isso, tá? Para aumentar o vocabulário, para facilitar a tua narrativa durante o atendimento. Lógico, né, gente? A intuição, ela é essencial, mas se você tem um preparo técnico, faz toda a diferença na hora de uma leitura. O preparo técnico, ele vai te dar uma estrutura, vai te dar confiança, porque só pela intuição você não consegue ter confiança. Eu sei porque quando eu comecei há 13 anos atrás a ler cartas com baralho cigano, eu ia só pela intuição no começo. E a gente não fica completamente seguros e confiantes. Eu sei e conheço professores de baralho também que relatam a mesma coisa, né? Que depois que eles estudaram, buscaram uma técnica, um método, uma escola, eles ficaram confiantes na leitura. Então a gente estudar essas cartas, sim, observar profundamente é interessante. E outra, vocês precisam, gente, atenção, oraculistas, vocês precisam pensar mais nos consulentes de vocês, né? Quem está começando agora, pense mais na pessoa que vai estar ali recebendo a tua leitura. Então estude para quê? Para você não falar bobagem para o consulente ou para você não deixar escapar alguma informação importante. São vidas que estão buscando uma leitura. E às vezes a pessoa ela vem totalmente sem esperança, coloca, né, tudo ali em cima de você e aí uma má interpretação pode acabar prejudicando as escolhas do teu consulente. Então, o oraculista precisa se preparar, precisa estudar. E quem atende com baralho da Maria Padilha precisa, gente, precisa estudar. Precisa estudar. Mesmo que você faça sua leitura ancorada com a Maria Padilha, mesmo assim, gente, a gente precisa buscar a técnica, tá? E eu tenho muitas alunas que compram meu curso, elas falam, a Maria Padilha pediu para eu buscar um curso, para eu estudar, para eu compreender o baralho dela. A própria Maria Padilha fala para as meninas estudarem o baralho, buscarem um curso, né? Buscarem aprendizado, tá? Então é isso, gente. Eu quero preparar uma aula bem legal sobre essa carta 13, porque eu tenho muitos detalhes para passar para vocês dessa carta aqui. E tô pensando, ainda não decidi, em fazer um PDF gratuito com um mapa mental dessa carta 13, né, bem bonitinho, para vocês terem como material de apoio de estudo. Mas não sei, ainda não decidi, não sei.
Comentem aqui embaixo no vídeo se vocês querem um PDF grátis dessa carta aqui, para vocês terem como material de apoio, tá? Mas eu vou pensar, vamos ver como é que vai ser os comentários aqui, se tiver bem engajado esse vídeo, tiver bastante comentário, se vocês pedirem aqui para mim nos comentários, eu vou fazer com muito carinho, com muito amor para vocês, tá bom? É isso, tá, gente? Mais pra frente, eu quero começar a fazer umas lives também. Faz muito tempo que eu não abro live, né? Faz um tempão. E mais pra frente tá programado, tá lá por setembro. Agosto ou setembro, vamos ver se eu consigo agilizar antes, pra gente começar a fazer lives aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso, gente. Se foi útil pra você, não esquece de dar um like, tá? Um grande beijo e aguardem a aula, uma aula bem legal sobre essa carta que eu vou preparar essa semana para vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima.